Salve, salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Pois é, vamos falar sobre esse confronto que será muito esperado no final de semana. Carpini versus Carilli, quem vai levar a melhor? Antes, gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, hype esse vídeo, compartilha, enfim, me chamo Ito Oliveira, sou criador de conteúdo, faço vídeo, faço texto aqui no YouTube e nos sites da vida há 16 anos sobre o Esporte Clube Vitória. Vamos lá, senhoras e senhores, essa briga épica que teremos no sábado entre Carpini e Carilli. O Carpini foi demitido do Vitória no dia 9 de julho, após a eliminação para o Confiança. O Carilli chegou alguns dias depois que o Carpini foi demitido. Chegou 2 dias depois, se bem me lembro, para já comandar o Vitória diante do Internacional e perder por 1-0. De lá para cá, o Vitória disputou 7 jogos. No turno 19, olhando somente para o Campeonato Brasileiro. Agora é isso que a gente vai comparar as duas figuras em termos de número. Eu vou falar um pouco de conceito de jogo e no final você vai opinar. Quem é melhor? Carpini ou Carilli? Quero saber, mas vamos começar o nosso vídeo. Primeiramente, falando sobre as estatísticas básicas, né? As estatísticas mais gerais da coisa. O Carpini, em 14 jogos comandando Vitória na Série A, o time sofreu 14 gols, marcou 8, conquistou 11 pontos, teve um aproveitamento de 30,5. Entregou Vitória na 16ª colocação. O Carilli, em 7 partidas, sofreu 8 gols, marcou 8, conquistou 7 pontos, 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas, tem um aproveitamento de 33,3%. E é o 16º colocado também. Ou seja, em termos de aproveitamento e de desempenho em si, não tem muita diferença não. Não tem muita diferença não. A diferença é 3% a mais para Carilli, assim, é muito pouca coisa, né? Acho que a grande diferença vem justamente nos outros aspectos. Primeiramente, vamos falar de aspecto defensivo e depois a gente vai falar sobre aspecto ofensivo. Aspecto defensivo, eficiência defensiva, ou seja, quais são os números melhores? É de Carpini ou de Carilli? Em termos defensivos de Carpini, olhando números, gols sofridos, a gente tinha falado na outra tela, foram 14 gols sofridos, ou seja, uma média de 1,17. O Carilli sofreu 8, uma média de 1,14, ou seja, diferença muito pouca, né? Aqui vem as grandes diferenças. Finalizações sofridas. O Carpini sofreu 169 finalizações com 14,1 de finalizações sofridas ao gol. O Carilli sofreu um pouco mais. Sofreu 130, no geral é menos, só que em média 16,2, ou seja, sofre mais finalizações. Agora, finalizações no gol, existe uma grande diferença. Né? Do Carpini, o Vitória sofreu 60 finalizações no gol, uma média de 5 finalizações por partida. Já com o Carilli, essa média cai um pouco. São 37 finalizações para 4,6 em média, né? Para o Vitória sofrer o gol com Carpini, precisava de apenas 12 finalizações. Com Carilli, isso subiu para 16 finalizações. Ou seja, para o Vitória sofrer um gol com Carilli, são 16 finalizações a mais. São 4 finalizações a mais que o adversário precisa fazer. Porém, em termos de conversão do adversário, a diferença é pequena, né? O Carpini tem 23,3%, ou seja, a cada uma finalização, 0,2 do adversário vai no gol. Iria no gol, conseguia converter isso em gol. Já com Carilli é de 21,3. Ou seja, a diferença é pequena em termos de conversão, mas o que chama atenção realmente é essa diferença de gol, finalizações sofridas para sofrer o gol, que é basicamente de 4, né? Aí vem muito da questão da altura da defesa. O Carpini marcava com um time mais alto, uma defesa mais aberta, e o Carilli uma defesa mais fechada, mais bloco médio, com a linha mais baixa. Na posse de bola, que é justamente a próxima tela que eu vou mostrar,
que trata de eficiência ofensiva, isso fica mais claro. Vitória hoje marca num bloco mais baixo, com algumas referências já bem determinadas, com pontas voltando para a lateral, chegando a montar a linha de 5, em alguns jogos indo jogar com 3, finalizando o jogo com 3 zagueiros. Então hoje é muito mais difícil que o adversário finalize do que a gol. O adversário precisa finalizar muito mais para fazer um gol do que era na época de Carpini, ou seja, a defesa de Carpini era mais frágil do que a defesa de Carille. Em termos ofensivos, o Vitória marcou 8 gols com os dois, porém a média é maior de Carille. Com Carille, a média é de 1.14, ou seja, o Vitória com certeza com Carille vai marcar um gol. Já com Carpini, a média é de 0.67, bem mais baixa. Finalizações, aqui a média fica praticamente a mesma, com Carille dando uma diferença a mais. Finalizações, Carpini, 145 finalizações, Carille, 89 finalizações, média de 12.1 e média de 12.7. Finalizações no gol, Carille, o time de Carille finaliza muito mais. São 52 finalizações no gol de Carpini, média de 4.3. Com Carille são 32 finalizações no gol, média de 4.6, ou seja, uma média superior. Para o Vitória fazer um gol com Carpini, precisava de 18 finalizações. Com Carille, essa média é de apenas 11 finalizações, ou seja, a cada 11 finalizações, o Vitória marca um gol com Carille. Essa diferença caiu. Conversão de finalização. Hoje o Vitória consegue converter um quarto das suas finalizações. Ou seja, a cada 4 finalizações que o Vitória dá no gol, uma vai na direção da meta. Com o Carpini, isso era apenas 15%. Ou seja, a cada 10 finalizações, ou a cada 4 finalizações, mais ou menos, né? O Vitória acertava, sei lá, 0 ponto alguma coisa. Então, Vitória hoje tem muito mais precisão no gol e precisa de muito menos finalizações do que na época de Carpini. Em termos de posse de bola, aqui está uma grande diferença, né? Com Carpini, 43,3% nos jogos. Com Carille, isso caiu para 40,3%. O que é que essa tela aqui me fala, e ela acaba fechando um pouco da nossa análise. O Vitória com Carille é um time mais difícil de ser batido defensivamente. É um time que, para fazer o gol, depende de menos finalizações e acerta mais ao alvo, ou seja, é mais preciso. Contudo, é um time mais reativo e um time mais vertical. Com Carpini, o time tinha mais a posse, girava muito mais essa bola, só que em termos de efetividade era bem mais baixa. Ou seja, ficava com a bola e não furava. O vulgo arame liso. Com Carille não. Com Carille, o Vitória é mais vertical, ataca mais. E por incrível que pareça, cai por terra em termos de número a fama de Carille ser retranqueiro. Então, quando você compara Carpini com Carille, fica a diferença que com Carille o time é mais equilibrado. Contudo, os resultados não estão chegando. Então, assim, esses resultados precisam ser convertidos em pontuação, para que aí sim o Vitória consiga abstrair o melhor disso aí. Mas é isso. Em termos de número, essa é a comparação entre Carpini e Carille. E agora eu quero saber de você que está assistindo esse vídeo. Quem você prefere comandando o seu time? Carille, Carpini ou outro? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião e saber também se você concorda com o que os números estão falando. Você concorda com essa análise numérica? Discorda? Acha que não tem nada a ver? Comenta aqui embaixo também, quero saber sua opinião. Antes, deixa seu likezão, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e já fui!